Pessoal, eu quero mostrar para vocês como eu encontrei as 5 melhores empresas da nossa bolsa de valores. Basicamente, eu criei um ranking e pontuei cada uma das boas características que elas apresentam, como PL, dividendos, ROI e outros dados. Usei inteligência de dado de uma forma muito simples para encontrar as melhores ações e as melhores oportunidades. Então, se você quer saber como eu fiz isso, convido você a acompanhar esse vídeo. Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes de continuar, considere clicar no botão abaixo e se inscrever no nosso canal, ok? Eu quero mostrar para vocês como eu encontrei as 5 melhores empresas da nossa bolsa de valores. Eu vou fazer bem o passo a passo para que vocês possam acompanhar. A primeira coisa que eu fiz é entrar num site de pesquisa de ações ou de dados de ações. No caso aqui, eu estou utilizando o site Fundamentos. Você pode simplesmente chegar até aqui, clicar em buscar por empresas e depois pedir para buscar todas elas sem nenhum tipo de filtro. O que a gente vai fazer aqui é diferente do que esses sites mostram como resultado. Afinal, eu quero criar como se fosse ranking e pontuação para cada uma das características dessas empresas. Então, vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente copiar todos esses dados, selecionando todos eles. Depois de selecionar todos eles, eu vou dar um Ctrl C, e vou abrir uma planilha. No caso aqui, eu estou utilizando um próprio sheet do Google, mas você também pode fazer essa operação adicionando uma planilha do Excel. Eu vou criar uma planilha em branco e o próximo passo é simplesmente dar um Ctrl V em todas essas informações já capturadas lá do nosso site. Muito bem, então temos todos os nossos dados. O que eu gosto de fazer aqui, pessoal, é dar uma boa formatada nessa nossa planilha, simplesmente para deixar ela um pouco melhor, mais visível, né, e mais fácil da gente navegar. Então, por exemplo, aqui eu vou congelar a primeira linha para que eu tenha todos os dados permanentes no cabeçalho e também vou adicionar a minha ferramenta de filtro. É a partir daqui que eu vou começar a filtrar todos os dados e também estabelecer um ranking com pontuações. Isso é diferente, tá, de você utilizar um site como o Fundamentos ou o Status Investings, onde lá tem já todos os filtros, mas lá você não consegue criar rankings e estabelecer pontuação de acordo com critérios, como por exemplo, dividendo, qual que é o peso que o dividendo tem na sua tomada de decisão, preço sobre valor patrimonial, ROI, enfim, outros dados. Aqui é diferente. Nós vamos estabelecer uma pontuação para cada um desses dados, ok? Então vamos fazer o seguinte, hoje nós temos aqui um total, se eu filtrar, 450 empresas aqui nessa nossa planilha. É basicamente como se fosse o total de todas as empresas da nossa bolsa de valores. Eu quero começar já filtrando as primeiras empresas na seguinte ordem. Eu quero apenas empresas que vão me dar mais do que 5% de dividendo. Ou seja, eu vou selecionar aqui uma formatação condicional ou um filtro condicional, como queira, e falar que eu quero maior do que, vou colocar aqui 5%. Então, o que isso vai fazer? Com que apenas empresas que dêem um dividend yield maior do que 5% permaneça na minha lista. Se você notar, nós caímos aqui de 449 empresas para 135. Então já tivemos um primeiro progresso aqui na nossa planilha. Mas vamos continuar. Nosso próximo passo, eu quero aqui estabelecer um novo critério onde eu quero que o preço sobre valor patrimonial não ultrapasse 1,5 vezes. Ou seja, o valor da empresa, pela sua cotação, não ultrapasse 1,5 vezes, ok? Aqui eu estou seguindo basicamente o livro do Benjamin Graham, o Investidor Inteligente, onde ele fala sobre esses dois aspectos, PL e preço sobre valor patrimonial. Então, no caso aqui, eu vou falar que eu quero que seja menor ou igual a 1,5 vezes. Isso vai fazer com que apenas empresas dentro desta margem agora apareçam para mim. Pronto, agora já caímos para cerca de 80 empresas de 449, ok? O nosso próximo passo, eu também quero estabelecer que as empresas não podem ter um PL maior do que 15, seguindo a mesma metodologia de Graham. Então, eu vou falar que eu não quero, ou seja, eu quero que seja menor ou igual a 15 o valor do PL, preço sobre lucro, ok? Então, vou dar um OK aqui e vai cair agora para 75. Veja, o nosso filtro já está ficando mais esperto em relação às empresas, ok? Uma outra coisa que eu prezo também é o nosso ROI, ou seja, o retorno sobre o capital investido ou o retorno sobre o investimento.
Nesse caso aqui, eu quero ser um pouco mais criterioso. Eu vou falar que eu quero que o meu ROI seja maior do que, pode ser até maior ou igual, do que 10%. Então, eu vou vir aqui, vou falar que apenas empresas que me gerem o retorno acima de 2 dígitos vai constar aqui na minha lista. Então, veja, eu quero fazer aqui basicamente um filtro qualitativo destas empresas. Eu não estou olhando aqui, como por exemplo, CAPEX, perspectiva de crescimento, se a empresa sempre teve um bom histórico ou não. Eu estou olhando a base numérica destas empresas e categorizando elas, ok? Daqui a pouco a gente vai começar a colocar um valor como se fosse um ranking, e depois a gente vai somar e ver quem fica nos primeiros lugares, ok? Uma dica que eu coloco para vocês é o seguinte: tomem cuidado em aplicar determinados filtros na sua pesquisa. Por exemplo, veja que aqui eu apliquei o ROI, o retorno sobre o investimento, e não o ROIC sobre o capital investido. Por quê? Porque se você aplicar ROIC, você corre o risco de pegar e tirar alguns bancos importantes da sua lista, uma vez que esses bancos apresentam alguns dados, como patrimônio pelo seu ativo, o seu patrimônio pelo EBITDA, EV/EBITDA, tudo zero, o que é respectivo a qualquer empresa do setor financeiro. Então toma cuidado para você não utilizar esse tipo de filtro e excluir empresas boas. É por isso que nesse caso aqui eu escolhi o ROI, tá bom? O nosso último filtro que a gente vai aplicar aqui é o seguinte: eu não quero que a empresa tenha uma liquidez média diária muito baixa. Então eu vou vir aqui e vou falar para trazer para mim empresas maior, ou seja, com uma liquidez média diária dos últimos 2 meses maior ou igual a 100 mil reais. Então, 100 mil reais. Eu garanto que esse valor é bem razoável, uma vez que ninguém de nós aí vai ter 100 mil reais todos os dias para raspar a pedra e limpar o book de oferta, ok? Então, simplesmente eu vou vir aqui e vou dar um ok. Olha que interessante, caiu para 43 empresas. É agora que começa a nossa brincadeira de encontrar as melhores empresas. Como é que isso funciona? Eu vou fazer o seguinte: o que é mais importante para mim? O que tem mais peso na minha decisão? É o PL? É o preço sobre o valor patrimonial, ou seja, empresas descontadas que apresentam grande oportunidade de crescimento? É o dividendo? É o ROI? O que é mais importante para mim? Nesse caso aqui, eu vou seguir a filosofia do Graham e eu vou falar que o mais importante para mim aqui são empresas que têm um valor descontado e que depois pagam bons dividendos e com uma boa margem. Então eu vou estabelecer qual que vai ser o critério inicial de pontuação, ok? Então vou fazer o seguinte: tá vendo que ao lado do preço sobre valor patrimonial, eu vou pedir para incluir, né, uma linha à direita. Eu vou colocar aqui como se fosse uma nota sobre o preço sobre valor patrimonial, ok? Essa nota aqui, eu vou até colocar as duas da mesma cor, vai ser o ranking, ok? Que vai definir esse nosso primeiro critério, tá certo? Então aqui o que que eu vou fazer? Tá vendo que tem 43 empresas? Eu vou começar da pontuação 43 e depois 42 até a pontuação 1. Aqui vai mostrar para mim as empresas que têm a melhor pontuação numa ordem crescente, ok? Mas tomem cuidado, não vem aqui direto e coloque esse valor. Façam o seguinte, ó, antes de você colocar a pontuação, você precisa vir aqui na ferramenta de filtro e pedir para classificar da menor para a maior. Então, eu venho aqui, peço para classificar da menor para a maior e ele vai classificar para mim. Pronto, ele já trouxe os menores preços sobre valor patrimonial respeitando o meu filtro. Veja que ainda permaneceu as 43 empresas. Agora eu começo a colocar as notas de uma forma decrescente, ok? 43, coloco aqui 42. Vou falar que eles aqui são números, né? Apenas porque depois eu vou somar eles, sem problema. Seleciono os dois aqui e desço até a última linha, que vai ser pontuação igual a 1, ok? Estão entendendo o raciocínio? Depois eu vou somar todos esses critérios e ver qual que tem a melhor combinação somatória, ok? Certo? Então, o meu primeiro critério aqui é preço sobre valor patrimonial. A segunda coisa que é mais importante para mim é o dividendo, ok? Então, o que que eu vou fazer? A mesma coisa. Venho aqui, peço para filtrar o dividendo agora do maior para o menor. Veja que aqui ele já embaralha todos os preços sobre valor patrimonial. Essa é a lógica aqui da organização. Vou criar uma coluna à direita, da mesma forma que eu fiz. Aqui eu vou colocar a nota
do Dividend Yield, ok? Certo? E eu vou classificar da mesma forma, de 43. Veja que aqui ele está pegando porcento, não é porcento. Exclui, coloca como se fosse número, e aqui eu vou colocar 43. 43, vou colocar aqui agora 42 e depois o resto é só você seguir a mesma lógica aí de preenchimento. Clica e arrasta para baixo. Perdão, 42. Legal. Seleciono os dois e vou até aqui embaixo. Vou também pintar essas duas colunas só para facilitar o meu entendimento, ou seja, dos filtros que eu estou utilizando. Espero que vocês estejam acompanhando aí o meu raciocínio. E o próximo parâmetro importante aqui para mim é o ROI. Claro, eu quero empresas que me dê um bom retorno. Então, eu também vou vir aqui, vou pedir para classificar do maior para o menor, obviamente. Vou selecionar aqui uma coluna, adicionar uma coluna à direita e vou fazer a mesma coisa. Muito bem. Veja que agora todas as nossas informações elas receberam uma nota, concorda? O que eu vou fazer basicamente é somar essas notas e ver como é que fica o nosso ranking. E aí a gente vai ter uma ideia de dados combinados, qual que é a melhor empresa aqui para nós, ok? Se você quiser adicionar mais colunas a esse filtro, não tem problema, você pode também adicionar. Nesse caso, apenas para deixar mais curto aqui a nossa informação, nós vamos colocar aqui apenas 3 colunas. Último passo, pessoal, nós vamos adicionar aqui, podemos chamar de ranking geral, ok? E aqui a gente vai colocar toda a somatória das pontuações. Como é que a gente faz isso? Simplesmente você vai dar um igual e você vai começar a somar estas células. Então, por exemplo, você vai somar esta daqui, pode até abrir um parêntese para ficar mais fácil, porque depois a gente vai ter que dividir. Então, vou somar esta célula mais o ranking da célula de dividendos mais o ranking da célula de preço sobre valor patrimonial. Vou fechar o parêntese e dividir por 3. Por que 3? Porque são 3 dados que nós estamos utilizando. Basicamente, nós vamos tirar a média aritmética. Ok? Vou dar um OK. Pronto, eu já tenho aqui o meu valor. Eu só vou deixar um pouco mais curtinho, só para ficar mais fácil da gente interpretar. Ok? Então, a nossa primeira ação aqui deu uma somatória de 33,33. Legal. Eu vou agora fazer o seguinte, eu vou descer isso até a última, porque daí ele já vai somar tudo automaticamente. Olha lá. Descer até a última célula. Legal. E por último, pessoal, o que falta? Falta eu organizar o ranking da mais bem pontuada para menos pontuada. O que eu faço? Simplesmente venho aqui e peço para classificar da maior para a menor. Pronto, tem uma ação aqui que me garantiu 33,67, tenho duas empatadas, depois eu tenho uma de 32, 32, 31, ok? Certo? Vamos então ver quais ações são essas? Vamos lá, eu vou vir aqui, vou classificar, eu posso até fazer o seguinte, olha, pegar estas 5 primeiras e pintar elas, ó. Posso vir aqui uma, 2, 3, 4, 5 e tirar o nosso top 5. E agora eu vou vir aqui e vou olhar quais são essas 5. Essas 5 são essas daqui que a gente está observando. Só que acontece o seguinte, tem algumas aqui que estão repetidas. Então, eu vou tirar aquelas que se repetem, simplesmente ocultando. E se eu ocultei uma, eu vou selecionar outra. Bom, essa daqui também se repete. Então, vou ocultar esta daqui e vou selecionar outra. Então, essa daqui vai entrar também para o meu rol da Top 5. Então, são essas 5. Olha que interessante. Interessante também que apresenta uma nova que também talvez pouco conhecida. Não sei se você conhece, é do setor bancário, mas também que apresenta uma excelente pontuação. Vale a pena observar, ok? Outra coisa que eu mostro para vocês é o seguinte, mas eu quero ser um pouco mais criterioso, eu quero levar em conta, Bruno, o PL também. Não tem problema, vamos também levar o PL, vamos fazer o seguinte, ó, vamos voltar aqui, dando Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, dando uma sequência aqui de Ctrl Z, até o nosso último filtro, legal, e a gente faz o seguinte, ó, eu venho aqui no meu PL, que é importante para mim, eu clico com um botão direito, peço para adicionar mais uma coluna direita, falo que aqui eu vou ter uma nota sobre o PL, olha que interessante,
Coloco também a minha nota, peço para classificar como o importante para mim é do menor para o maior, peço para classificar do menor para o maior e começo a colocar aqui, olha, 43, 42 e assim por diante. Me certifico que ele está formatado o número e aqui eu vou ter um resultado mais bem apurado. Vamos lá? Eu vou descer até aqui embaixo, pegando até aqui o último, que vai ser pontuação 1. Vou filtrar não, vou colorir aqui essas duas colunas, tentar achar uma corzinha, achar um cinza aqui, deixar ele um pouco mais escuro, só para ficar mais fácil. E agora lá no meu ranking, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui no meu ranking, lembra que ele estava só com 3 informações? Eu vou somar mais uma, eu vou vir aqui, vou dar um mais e vou pegar o ranking da pontuação lá do meu PL. Ó. Pegar aqui esta nota e ao invés de dividir por 3, agora vai ser dividido por 4. Pessoal, vocês estão gostando desse conteúdo até aqui? Por favor, considere dar um like, seguir a gente no canal, porque se esse vídeo realmente tiver uma boa penetração, eu vou fazer mais conteúdos como esse. Eu vou entender que vocês gostam mais desse tipo de conteúdo técnico, filtro, trazer informações que não se encontram normalmente em conteúdo gratuito no YouTube. Tá bom? Então vamos lá. Vou colocar 4 e agora eu tenho um novo ranking com uma nova pontuação. Agora eu vou reclassificar. Eu quero do mais alto para o mais baixo. Vamos pegar novamente aqui o top 5, pegando 1, 2, 3, 4, 5. Vamos pintar ele tudo aqui de amarelo. Vamos ver se o nosso top 5 mudou com a introdução do PL. Vamos ver aqui. Ah, mudou um pouquinho. Deixa eu tirar esse daqui. Vou ocultar. Também vou ocultar. Esse daqui não se repete, esse não se repete, esse não se repete. Esse se repete, olha lá quem entra agora. Deixa eu ocultar esse aqui. E quem entra agora é aquele que eu havia mencionado para vocês. Olha lá que interessante. Também aparece esta empresa, que é muito conhecida, e também aparece esta daqui, que é bem conhecida, empresa nova e que está chamando muita atenção. Pessoal, o que vocês acharam desse ranking? Gostou? Comenta aí, considere seguir e dá um like no vídeo. Até mais. Tchau, tchau.